Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, basta você acessar aí o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa, assistir os nossos episódios mais recentes e acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, 27 de julho marca o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. Aqui no Brasil, a campanha de conscientização é conhecida como Julho Verde e tem como proposta promover o conhecimento sobre a doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a associação de bebidas alcoólicas e cigarro multiplicam até 20 vezes a chance de uma pessoa desenvolver algum tipo de câncer na boca, na laringe e nas áreas relacionadas. Ainda de acordo com o INCA, esse tipo de câncer é o segundo mais frequente entre os homens e o quinto mais comum entre as mulheres. Para falar com a gente sobre prevenção e tratamento do câncer de cabeça e pescoço, eu converso com o Bruno França, que está aqui ao meu lado, que é oncologista do Grupo DOR. Bruno, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês e participar dessa campanha tão importante. Sem dúvida. Prazer receber você aqui também, de poder trazer informações para a população. E o primeiro dado que chama a atenção é em relação ao número de homens ser maior do que o número de mulheres que desenvolvem esse tipo de doença. Esses tipos, na verdade, são diversos tipos de câncer. Por que acometem mais os homens do que as mulheres? Exatamente, Cristiano. Você comentou, citou bem. Temos dados do Instituto Nacional de Câncer, né, no Brasil, que destaca exatamente essa questão dos homens, né, terem aí uma incidência bastante elevada do câncer de cabeça e pescoço. São 18 mil casos por ano diagnosticados, né? Isso, muita gente. Isso, não só os dados brasileiros, você pegando dados internacionais, de agências internacionais de pesquisa, colocam, né, o câncer de cabeça e pescoço destacado em homens, né, em países em desenvolvimento, né, dentre eles o Brasil. Isso tem uma relação direta com os fatores de risco, né? É sabido, né, que o câncer de cabeça e pescoço ele é causado, né, pelo tabagismo, pelo etilismo, né, principalmente, e como você mesmo destacou, a associação de tabagismo e etilismo aumenta de 30 a 40 vezes o risco de câncer de cabeça e pescoço. Não só etilismo e tabagismo como principais fatores de risco, mas também infecção por vírus, de onde se destaca o vírus, né, o papiloma vírus humano, o HPV, né, vem aumentando o número de casos, né, por HPV. Né, então, assim, no Brasil ainda se destaca a associação etilismo e tabagismo, mas se você pegar outros países, né, com também uma prevalência elevada de câncer de cabeça e pescoço, você começa a ter uma inversão, né, nessa epidemiologia, se destacar mais os casos com HPV positivo. Né? Então, são os principais fatores de risco, são estes que estão diretamente relacionados com a epidemiologia e esse predomínio do sexo masculino. E quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, na verdade, a gente está falando de um grupo de doenças. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Tem tanto atingido a cavidade oral, como nasofaringe, hipofaringe, né, essa parte toda da garganta, glândulas salivares. Então, na verdade, são diversas partes desse sistema que compõe cabeça e pescoço que podem ser atingidas. Não é simplesmente cuidar de uma parte, é todo um sistema que não tem como desassociar, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente está falando, é importante destacar isso para a população, a gente falando de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando do tipo mais comum deles, né, que é o carcinoma escamoso ou carcinoma de células escamosas da região de cabeça e pescoço. E aí você pega a região de boca, né, que é a maior prevalência, né, no número dessas neoplasias, região de faringe, que aí você vai pegar nasofaringe, na altura do nariz, né, a orofaringe, que é a garganta propriamente dita, e a hipofaringe abaixo, né, dessa região e quase chegando ao esôfago. Além disso, laringe, né, cavidade nasal, seios paranasais, então que são, né, as áreas, né, os seios da face também chamados. Então, assim, são todas essas localizações que compõem aí, né, esse grupo, né, de neoplasias de cabeça e pescoço,
né, mais comuns, que são os carcinomas escamosos de cabeça e pescoço. Né? Bom, a gente está no mês de julho, que, como já falei aqui, é o mês de campanha para tentar alertar a população nesse sentido. A gente colocando aqui rapidamente na internet, fazendo uma busca sobre o Julho Verde, vamos colocar na tela aí, você encontra uma série de materiais em relação a essa campanha que tenta chamar a atenção mesmo. A gente tem aqui série de eventos também acontecendo no Brasil afora, palestras aí para profissionais da área da saúde, também para a população em geral. Agora, além da questão de evitar associar, né, fumar e beber muito, como você já falou aqui, Bruno, isso pode aumentar ainda mais as chances da pessoa desenvolver esse tipo de doença. Existem outros tipos de cuidados para a população em geral que possa tentar evitar, de repente, que desenvolva esse tipo de câncer? Acho que assim, hábitos de vida saudável, né? Então, assim, a questão da integridade, né, da boca, enfim, você manter hábitos de higiene, cuidados, né, como prevenção, indo ao dentista, né, além disso, uma alimentação também balanceada, que a gente chama, tem trabalhos mostrando que uma dieta mais rica em vegetais e frutas também previne, ajuda a proteger, né, o indivíduo contra essas neoplasias. E, como eu mencionei anteriormente, sendo a infecção pelo papilomavírus, né, o HPV, sendo um fator de risco, né, é conveniente aí ter aí o cuidado, né, no caso, a questão, né, de relação sexual, né, evitar a promiscuidade sexual, no caso, evitar, no caso, múltiplos parceiros, enfim, tem que ser orientada essa questão. O que eu acho importante a gente comentar, né, é em relação à detecção precoce, né, porque no Brasil a gente tem a maioria dos casos com pacientes com a doença localmente avançada. O que é isso? Quando a doença já está atingindo ou um grande volume no seu local de início, né, ou, por exemplo, já migrou, né, já se desprendeu. Então começou o câncer num ponto e migrou para outra parte do organismo. Agora a questão difícil nesse sentido é de identificar. Tem sintomas? A pessoa, se começa a ter uma lesão, vai aparecer, vai sentir alguma coisa diferente? É possível identificar? Exatamente. Então, assim, no Brasil a gente tem esses casos mais já avançados, comprometendo, por exemplo, gânglios, caroços no pescoço, além da lesão, né, no sítio de início, né? Para você ter uma detecção precoce, né, e aí sim tomar as medidas com finalidade curativa, você tem que, né, o paciente vai ter que atentar e vai ter que procurar o serviço, né, de saúde, o profissional de cabeça e pescoço, o cirurgião de cabeça e pescoço, né, percebendo sintomas como, por exemplo, aftas, né, ou lesões, né, feridas, né, na boca, né, que chamem atenção, que sejam persistentes aí por mais de 2 a 3 semanas, né? Sintomas como, por exemplo, dor de garganta persistente por mais de 3 semanas, né? Uma rouquidão que não se resolve, também persistente, ou até mesmo o surgimento do gânglio, do caroço, né, que também não se resolve. Isso direciona que o paciente não pode ficar deixando isso de lado, tem que se conscientizar a procurar o serviço de saúde, né, no caso o profissional de cabeça e pescoço, né, é o mais adequado para uma avaliação criteriosa e chegar a um diagnóstico diferencial. Muitas vezes não vai ser um câncer, né, mas tem que ter essa avaliação médica, né, tem que ter o exame médico, direcionar para a realização ou de biópsias, de realização de outros exames, com a finalidade de detectar precocemente e aí você pensar num tratamento, né, visando sim a cura. Num caso de já diagnosticar casos mais avançados, em estágios mais avançados da doença, quais as complicações que pode causar para o paciente? Isso implica, né, certamente no que a gente chama, né, de um tratamento multimodal, né? O paciente vai necessitar de intervenções cirúrgicas, intervenções com quimioterapia ou medicamentos chamados terapia-alvo, enfim, mas medicamentos com risco de efeitos colaterais, né, e radioterapia, né? Então, muitas vezes, o paciente vai ter que se submeter a um tratamento triplo, né, altamente agressivo. Mais pesado, na verdade, até para a recuperação dele vai ser mais complicada, né? Exatamente. Ele pode ter que ser submetido a algumas cirurgias, né, que podem implicar em limitações, né, limitações na fala, limitações na deglutição,
Não só as cirurgias podem provocar essas limitações, a própria radioterapia pode provocar, né, efeitos colaterais, né, bastante sérios, né? A quimioterapia pode provocar, né, o que a gente chama de mucosite, que são as aftas pelo tratamento, alteração de paladar, né, a secura na boca, uma série de alterações que podem realmente, né, afetar a qualidade de vida desse paciente e que, se a doença fosse detectada precocemente, esse paciente teria aí a chance de ser submetido a um tratamento mais simples, né, de menor porte, né, vamos dizer assim, às vezes só uma cirurgia, né, às vezes só uma radioterapia isolada, né, com muito menos efeitos colaterais. Um outro ponto interessante é que esse paciente ele vai precisar de toda uma equipe multidisciplinar, multiprofissional na reabilitação, né, na recuperação desse paciente depois desses efeitos colaterais intensos que ele vai sofrer. Para voltar a ter a fala normal, vai precisar de uma pessoa para ajudar no sentido de uma fono também, para não perder essa articulação, a questão, na verdade, de perder o sabor das comidas, dos alimentos, que na verdade é um dos prazeres da vida. Então, assim, pensar na prevenção acho que é o recado que a gente tem que deixar, né? Não deixar chegar no estágio mais avançado da doença e para ter complicações talvez irreversíveis lá na frente, né, Bruno? Exatamente, isso é o ponto-chave. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa aí o site do Grupo Oncologia DOR, onde você pode ter informações, inclusive aqui a chamada do site, que está aí na sua tela, já chama para a questão aqui da prevenção. A gente tem que bater nessa tecla. São tipos de cânceres que muitas vezes não são tão discutidos e que são aí muito perigosos, muito agressivos, se não diagnosticados, como o Dr. Bruno já mencionou aqui. Então não deixe de acessar aí oncologiador.com.br para saber mais sobre também formas de tratamento e tudo mais. E ainda informações oficiais aqui sobre câncer no Brasil, não só sobre câncer de cabeça e pescoço, mas também sobre outros tipos de cânceres, no INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, inca.gov.br. Pelo adiantado da hora, preciso me despedir, mas muito obrigado, doutor Bruno. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Valeu. Você de casa, fique ligado que a gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura e vamos falar aqui sobre os serviços disponíveis para facilitar o uso da tecnologia pelos idosos. Então não perca essa discussão, a gente já volta com Conexão Futura e eu espero você. Até já!